It is good to be back in Brazil. É ótimo estar de volta aqui no Brasil. And I want to speak to you for a few minutes E eu quero conversar com vocês por alguns minutos. and I want to speak to you E eu quero falar com vocês about the most important message in the Word of God. sobre a palavra de Deus essa noite. I want to speak to you on the kingdom of God. Quero falar com vocês sobre o reino de Deus. It is the only message that Jesus preached. É a única mensagem que o Senhor Jesus pregou. So I'd like for you to hold hands with your neighbor and bow your heads. Let us pray. E eu peço a vocês que segurem a mão da pessoa ao seu lado e vamos agora baixar nossas cabeças e orar. Everybody. Todos nós aqui. Heavenly Father, Pai do céu, you created us in your image o Senhor nos criou em sua imagem and in your likeness. e na sua semelhança. You gave us an assignment O Senhor nos deu uma tarefa to dominate the earth de ter domínio sobre a terra and to bring your kingdom on earth. e trazer o seu reino para essa terra. You trusted us with this planet. O Senhor nos confiou esse planeta We failed you, e nós fracassamos, but you did not abandon us. mas o Senhor não nos abandonou. You gave us your son O Senhor nos deu seu Filho to redeem us back to you. para que nos redimíssemos outra vez para Ti. And 2,000 years ago, he accomplished that. 2000 anos atrás, Ele completou essa obra. And now you expect us to continue to dominate the earth. E o Senhor hoje espera que nós tenhamos domínio sobre a terra ainda. It is our generation. É nossa geração, It is our time é nosso tempo to bring your kingdom to earth. de trazer o seu reino à terra. We pray Nós oramos that you will use us que o Senhor nos use to be a blessing to our country para sermos uma bênção ao nosso país and bring the kingdom of God to Brazil. e trazermos o reino de Deus para o Brasil. For this is your will. Pois essa é a sua vontade, Thy kingdom come, que seu reino venha a nós and thy will be done on earth, e sua vontade seja feita na terra, just like it is in heaven. assim como é nos céus. May we fulfill that in our generation. Que possamos completar essa tarefa nessa nossa And geração. we give you thanks E nós te damos graças, for your trust in us again. porque o Senhor confia em nós. In Jesus' No name, nome de Jesus, use us usa-nos to be a blessing para sermos uma bênção to our nation. à nossa nação. Amen. Amém. I would like for you to turn your Bibles to the book of Matthew, chapter 6, Quero pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, verse 26. versículo 26. God has a priority, Deus tem uma prioridade and Jesus gave us the priority of God. e Jesus nos deu a prioridade de Deus. The number one priority of God A prioridade número 1 de Deus is expressed by Jesus Christ. é expressa no Senhor Jesus. Every human is searching for a new world. Todo humano está buscando um novo mundo. And this is why the United Nations was created. E é por essa razão que as Nações Unidas foram criadas. Because everyone is hoping for a better world. Porque todos nós buscamos um mundo melhor. And the United Nations was created to reduce international war. E as Nações Unidas foram criadas para reduzir as guerras entre nações. But since the United Nations was created, Mas desde a criação das Nações Unidas, there has been more wars on earth than before it was created. tem havido mais guerras na Terra do que nunca jamais antes. Which means that man cannot change his world. O que significa que o homem não consegue mudar o seu mundo. And this is why we keep changing our governments. É por isso que nós continuamos mudando
Because we believe that if we can change the government, we'll have a better country. E os governos são mudados porque achamos que se mudamos o governo, vamos melhorar nosso país. All humans believe that if we can get the right government, we will have the right country. Todos os humanos creem que se conseguirmos arrumar o governo correto, teremos um país melhor. And this is why every nation has elections. E é por isso que todas as nações têm eleições. This is why they are uprising in many countries today. E é por isso que em muitos lugares hoje, em vários países, In há Egypt, revoltas no Egito, In Syria, na Síria, in Iran, no Irã, in Iraq, no Iraque, in all these nations, em todas essas nações. people are crying out for better government. As pessoas choram e pedem por um governo melhor. And Brazil is no different. No Brasil não é diferente. We all cry out for better country. Todos nós choramos e ansiamos por um país melhor. And we believe that the secret to a better country E cremos que o segredo para um país melhor is a better government. é um governo melhor. Well, I want to surprise you. Mas eu quero surpreendê-los. God also believes that. Deus também crê nisso. God believes Deus crê that His earth que essa terra will be better será melhor if there's a better government. se houver um governo melhor. Why? Por que isso? Because that's the first thing God put on earth. Porque esta foi a primeira coisa que Deus colocou nessa terra. God put on earth the government. Deus estabeleceu governos. When God created man Quando Deus criou o homem, in Genesis chapter 1, isso em Gênesis 1, God created the earth. Ele criou a terra, He made everything perfect. Ele fez tudo perfeito He gave the earth life, e deu vida a essa terra. water, E deu água, food, e deu comida, oxygen, e deu oxigênio, everything it needed. todas as coisas And God necessárias. said, E Deus disse: this is good. isso é bom? Then God said, Aí Deus in disse, Genesis em 1:26, Gênesis let 1:26, us make a species called man. vamos fazer então a espécie humana, This will not be an angel. que não serão anjos, This will be just like me, God says. serão exatamente como eu, I Deus will make disse. a species in my image E essa espécie será a minha and in imagem my likeness. e também minha semelhança. They will be just like me. Serão exatamente como They will eu. have my character. Terão o meu caráter, They will have my nature. terão a minha natureza, They will have my characteristics. terão minhas características, They will be just like me. serão exatamente como They eu will be spirit beings. e serão seres espirituais. And so God said, Então Deus disse: I will create a species eu vou criar essa espécie out of my own spirit, que vem do meu espírito and I will call them man. e eu chamarei de homem. The word man A palavra homem is a plural word é uma palavra plural in Genesis. em Gênesis. All of you Todos are vocês called man. são chamados de Man is homens. the name of the species. Homem é o nome da espécie. And why did God create man? E por que Deus criou o homem? He told us why. Ele disse, God said, Deus disse, let them have dominion que eles tenham domínio over the earth. sobre a terra. Why did God create you? E por que Deus criou você? There's no mystery. Não há mistério. God told us why. Deus já nos disse Let them have dominion que eles tenham domínio over the earth. sobre a terra. So you exist to dominate earth. E você existe para dominar a The terra. problem is O problema é, you were a spirit você é espírito and earth is physical. e a terra é física. So spirits cannot appreciate physical things Então os espíritos não conseguem apreciar as coisas materiais, because spirits live in another realm. porque espíritos vivem em outra dimensão. So God said, Então Deus disse: I will put the man in an earth suit. eu colocarei o homem então numa roupagem. So in Genesis chapter 2, Então em Gênesis capítulo 2, God takes the earth Deus and he toma. forms a body, ele forma então algo da terra an earth suit. e é como um traje. And God breathed into that body E the Deus breath of então, life. Deus então respirou a sua respiração dentro daquele So corpo. your body Então o seu corpo is your earth suit, é a sua roupagem but para you essa are a terra, spirit. porque você é espírito. You are just like your father Você é God. exatamente como seu pai do And you céu. live in a body. E vivemos dentro de um Your corpo. body is not you. O seu corpo não é Your você. body is your house. O seu corpo é sua casa. And you need your body E você precisa do to seu corpo dominate earth. para ter domínio sobre a terra. So God put you in your body Então Deus o colocou no seu and corpo put you on earth. e te colocou na terra. And God said, E disse: have dominion. tenham domínio.
The word dominion is important. A palavra domínio é muito importante. Please write it down. Entendam isso, escreva. Everybody write it down. Todos vocês aqui anotem isso. Why? Por quê? Because dominion is why you exist on earth. Porque o domínio é a razão da sua existência aqui na Terra. That's why God put you É here, por isso que Deus te to colocou have aqui, dominion. para que tenha domínio. What is dominion? O que é domínio? The Hebrew word for dominion A palavra hebraica para domínio, in the original Bible isso na Bíblia original, is the word radar. é a palavra rahar, R-A-D-A-H. R-A-D-A-H, Radar. radar, R-A-D-A-H. R-A-D-A-H, Radar. radar. This is the word God used É a palavra que Deus usou when He created you. quando Ele criou você. Let them have radar Que eles tenham radar on the earth. aqui na Terra. What does the word radar mean? O que essa palavra radar It diz? means Significa? kingdom, Ela significa reino, rulership, domínio, government. governo. Please write that down. Anote essas The coisas. word radar A palavra radar means government. significa governo, It means royal power. significa poder real, It means sovereign power. significa poder soberano, It means to control. significa ter controle, It means to lead. significa liderar, It means to govern. também governar. This is very E important. é muito importante isso. So why did God put you on earth? Então, por que Deus te colocou na Terra? To govern earth, Para governar a Terra representing heaven. e representando o reino de Deus nos céus. You were created to be God's representatives on earth. Você foi criado para ser um representante de Deus This aqui is na what the Terra. Bible is about. E é tudo isso que a Bíblia diz respeito. The Bible is not about religion, A Bíblia não tem nada a ver com religião, it's about government. tem a ver com governo. The Bible is not about rituals, A Bíblia não tem nada a ver com it's rituais, about rulership. é sobre ter domínio real. This Bible is a legal document. Essa palavra de Deus, a Bíblia é um It is a documento legal. constitution. É a Constituição. God created you Deus criou você to be His legal representative on earth. para ser o líder representante dele aqui na Terra. So the Bible Então a palavra de Deus is about a kingdom, é sobre um reino, a government. um governo. What is a kingdom? O que é um reino? A kingdom is a country ruled by a king. Um reino é um país governado por um rei. And that is what God gave you. E é isso que Deus te deu. God's original plan O tempo de um reino was to bring His invisible kingdom of heaven on e earth. o plano original de Deus para reino era trazer o reino dele invisível para a terra. Heaven is a country. O céu é um país, It is called the kingdom of heaven. é chamado reino dos céus. And God is the ruler of heaven. E Deus é o regente dos céus. He is the king of heaven. Ele é o rei dos céus. So the Bible says, Então a palavra de Deus open up the diz: gates abra os portões and let the king of glory come e in. deixe o rei da glória vir. Who is this king of glory? Quem é o rei da The glória? Lord, O Senhor, strong and mighty. que é poderoso He e is the forte. king of glory. Ele é o rei da glória. Open the gates Abra os and portões let the king of glory e come que o in. rei da glória venha. Who is the king of glory? Quem é o rei da glória? The Lord, O Senhor, strong and mighty. que é poderoso e The forte. Lord, O Senhor, mighty in battle. poderoso das He batalhas. is the king of Ele é o glory. rei da glória. God is king. Deus é rei. God is not a president. E Deus não é um presidente. He is not a prime minister. Ele não é um primeiro-ministro. He is not a mayor. Ele não é prefeito. God is king. Deus é rei. A king is opposite to a president. Um rei é muito acima e muito além de um God presidente. is the king of heaven. Deus é o rei dos céus. He is the king of glory. Ele é o rei da glória. Please write the word king down. Escreva a palavra rei. The word king means A palavra rei significa absolute ruler. que é o regente absoluto. It means sovereign ruler. Significa regente soberano. What does that mean? O que significa isso? It means that the king doesn't need anyone to counsel him. Significa que um rei não precisa de ninguém que o aconselhe. He makes decisions As decisões dele and his words become law. e suas palavras se tornam lei. When a president makes decisions, Quando o presidente toma certas he must decisões, consult the Congress. ele precisa consultar o Congresso, He must consult the senators. consultar os senadores. He cannot rule a country by himself. Ele não pode reger um país But a sozinho, king is different. mas um rei é diferente. A king doesn't need to have a Congress. Um rei não precisa de Congresso. A king
has full authority. O rei tem poder total. This is why the Bible says E a palavra the de Deus word nos of the diz, Lord a palavra do Senhor can never be changed. não pode ser mudada. When he speaks, E quando ele fala, his word becomes law. a palavra dele se torna lei. And God said, E Deus disse, I will have children eu terei filhos, just like me. exatamente como And I eu. will also give them E territory. também lhes darei And they território. will also be like their father. E também serão como seu pai. They will rule the earth Eles regerão a terra. like I rule heaven. Assim como eu estou I regendo will os make céus. them kings of the earth. Eu os farei reis da terra. And I will be the king of heaven. E eu serei o rei dos céus. So I will be the king of kings. Então eu me torno rei de reis. All of you are kings. Todos vocês aqui são Rada. reis. Rada. Rada. You are all kings, Todos são reis aqui, but not of heaven. mas não dos céus. You are kings of earth. Vocês são reis aqui na And terra. God E Deus is the king of all the é o kings. rei dos reis. And he is the Lord of all the E Ele é o lords. Senhor dos senhores. You are sitting next to a ruler Você today. está sentado ao lado de um You are regente. sitting next to a king Você today. está sentado ao lado de um rei hoje. You are created to be a ruler. E você foi feito para ser regente. That means you are sovereign over earth. Significa que você é soberano aqui na terra. And this is why the Bible says, E é o que a palavra de Deus nos whatever diz. you say O que você fala will come to pass on earth. se torna lei aqui na terra. Because you have the words of a king. Porque você tem as palavras de um rei. That's why the Bible says, É por isso que a On Bíblia earth. diz, aqui na terra, death and life is in your tongue. que a vida e morte estão na sua língua. When a king speaks, Quando o rei fala, his word becomes law. a sua palavra se torna lei. And this is why you must be careful, E é por isso que temos que ter What you cuidado say. com aquilo que se fala. because you are just like your father. Porque você é como seu pai. When God created the earth, Quando Deus nos fez, he spoke, Ele falou and the earth came, e a He terra spoke. se tornou. and the lights came, Ele falou e a luz He veio. spoke. Ele falou and the stars e came, as estrelas He surgiram. spoke. Ele falou and the animals e came, os animais vieram. He spoke, Ele falou and the trees came, e as árvores He vieram. spoke, Ele falou and life came. e a vida veio. And God gave you the same power. E Deus te deu o on mesmo earth. poder aqui na terra. You are God's kings on earth. Vocês são os reis do nosso rei And aqui na God terra. said, E Deus disse, wherever any two of you quando dois de vocês shall agree concordem com algo concerning anything on the a earth, respeito de qualquer coisa aqui it na terra, shall be done. será feito. You've got power Você tem poder in your mouth, na sua boca, just like your father does. assim como seu pai também tem. And this is why the Bible says, E é o que a Bíblia diz. be quick to hear and slow to speak. Dê mais tempo ao ouvir e devagar ao falar. Whatever you say Aquilo que você fala is manifested vai ser manifesto, because you are a king. porque você é um rei. And God gave us authority, E Deus nos deu autoridade kingdom de reino over earth. aqui na terra. And God's plan E o plano de Deus was to colonize earth with the kingdom of heaven era de colonizar essa terra com o reino dos céus, through you, através de nós, his children. através dos filhos dele. You were supposed to be citizens of heaven on Todos earth. vocês aqui deveriam ser cidadãos dos céus aqui na terra. This is why God put you here. E é por isso que você está aqui. You used to be with God. Antes estava com Bible Deus. says- A Bíblia nos diz, You were in him vocês estavam nele before the foundation of the world. antes da fundação da terra. That means you existed in God Significa que você existia em before Deus you came to earth. antes de ter vindo à terra. And now God gave you a body E agora Deus te deu um corpo in this generation. nessa geração. And he put you on earth E Ele te colocou na terra to represent heaven. para representá-lo. You were sent to earth Você foi enviado à as terra an ambassador of heaven. como embaixador dos céus. You were sent to earth Você foi to trazido à represent terra heaven's culture. para representar a cultura Heaven is celeste. a kingdom. É um reino. A kingdom is a country. O céu é um reino, que é um país. A country has, number one, Um país tem número um, a language. ele tem língua. Please write it down. Escreva isso. All countries have a language Todos os países têm uma língua that própria, distinguishes them. que a distingue de outros. This beautiful country of Brazil Esse país maravilhoso do Brasil is distinguished by its language. é distinto por causa da sua língua. Portuguese. Português. America Os Estados is Unidos distinguished by English. é distinto por sua língua, inglês. Mexico México has a language. tem um idioma, Spanish. espanhol. France França has a language. tem o seu idioma, French. francês. Heaven has a language. O céu tem um idioma, Tongues. línguas.
If you are from heaven, Se você é do céu, you expose it by your language. você também vai ser exposto pelo seu linguajar. When I meet anyone Quando conhecer alguém and they speak Portuguese, e falam português, my first question a is, minha primeira pergunta are é: you from Brazil? você é do Brasil Are you from Portugal? ou Portugal? Why? Por quê? Your language betrays your country. Porque o seu idioma reflete o seu país. Your language tells me where you are from. Porque o seu linguajar me diz de onde você vem. And this is why Jesus said, E é por isso que Jesus disse: when you come back to him, quando voltarmos a Ele, he gives you back the spirit that you lost. Ele lhe dá o espírito que nós The havíamos first thing perdido. you will do E a primeira coisa que você is faz speak in parar, tongues again. você vai falar em línguas. Speaking in tongues is not a religious experience. Falar em línguas não é uma experiência religiosa. Outra vez. Falar em línguas não é uma experiência religiosa. Speaking in tongues is not a religious experience. Falar em línguas não é uma experiência religiosa. Speaking in tongues is a national experience. Falar em línguas é uma atividade nacional cívica. It tells me that you are back in touch with your country Porque me again. diz que você está ligado com seu país. You are not from earth. Você não é da terra. You came down from heaven. Você veio dos céus. You are not from earth. Você não é da terra. You came from heaven. Você veio dos céus. You are not from earth. Você não é da You terra. came from heaven. Você veio dos céus. You are sons of God. Vocês são filhos de You are Deus. children of God. Vocês são verdadeiros You are filhos just de like Deus. your Father Vocês God. são como seu Pai do céu. When I met my friend Werner Quando eu conheci meu amigo Werner, at the airport today, hoje no aeroporto, he spoke English. ele falava inglês. I was surprised. E eu fiquei surpreso. You from Brazil? Você é do Brasil? He said yes. Eu disse sim. I said, you speak English? Mas você fala inglês? He said yes. Ele disse sim. I said, how did you speak English? Mas como você fala inglês? He said, I've been in America for 7 years. Eu já tenho morado nos Estados Unidos há 7 anos. Ah, you've been away from your country. Você está longe do seu país. You are losing your language. Você está perdendo o seu idioma. Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. Man abandoned his country. O homem deixou seu país, abandonou seu país. Adam declared independence from heaven. Adão declarou independência do céu. Earth became isolated from heaven. E a terra se isolou do céu. The Spirit of God left earth O Espírito de Deus saiu when da we terra. sinned against heaven. When we sinned against heaven. E o homem cometeu pecado contra And os we céus. lost contact with our E country. perdemos o contato com o céu. And we've been away from heaven for 7,000 E years. por 7.000 anos nos afastamos do reino dos céus. That's why we lost the language. É por isso que perdemos o idioma. But Jesus came back to earth. Mas Jesus voltou à He terra. came down from heaven E ele veio dos céus to reconnect us back to our country. para nos reconectar com o nosso And país. Jesus said E Jesus disse, in Mark chapter 15, em Marcos capítulo 15, he said, ele disse: when you receive the Spirit of God, quando receberdes The o first Espírito thing de you will Deus, do a primeira coisa que farão, is speak in new tongues again. falarão em novas línguas novamente. You get your language back. Vocês terão o seu idioma de Lift your volta. hands and thank God for your language again. Levante as suas mãos agora e dê graças a Deus pelo idioma que nós temos. Hallelujah. Aleluia. Every one of you Cada de vocês should speak in tongues. deveriam falar em línguas. Why? Por quê? It's not religious. Não é religião, It's your national language. é seu idioma nacional. Portuguese Português is not your original language. não é sua língua original. Your original language Sua língua original is tongues from heaven. é as línguas dos céus. Hallelujah. Aleluia. Tonight, Essa noite, I declare eu declaro, you shall receive vocês receberão the baptism in the Holy o Spirit batismo do Espírito and you Santo shall speak with tongues e again. falarão em línguas Every novamente. teenager, Cada every adolescente, young adult, cada jovem, every adult, cada adulto, you shall speak in tongues todos again. falarão em línguas Lift your novamente. hands Levante suas and mãos receive in the name of e Jesus receba no nome the de baptism in Jesus the Holy o Spirit batismo do Espírito and Santo speak in e tongues. falem em línguas. The prophet Joel said, O profeta Joel disse the Lord is coming back to earth. que o Senhor voltará à terra.
And Joel said, E Joel I see disse: a miracle. eu vejo milagres. The Spirit of God shall come upon all flesh. O Espírito de Deus está sobre toda a Not carne. just the bishops, E não só nos bispos, not just the priests, não apenas os not pastores, just the men, não apenas homens, but he said, I see a miracle. mas ele diz: When the Lord comes back to earth, quando o Senhor voltar, when the kings come back to earth, quando os reis estiverem aqui the Holy novamente, Spirit shall be poured out o Espírito Santo será on derramado all flesh. em toda a carne. All flesh. Toda a carne. Not just the church, Não apenas a igreja. all men Todos os shall homens have access to their language again. terão acesso a esse idioma de And novo. they will speak in new tongues. E falarão em novas línguas. And the old men shall dream dreams. E os velhos sonharão. And the young men shall see visions. E os jovens terão And the women shall visões. prophesy. E os outros profetizarão. Why? Por They quê? will all receive their language back. Porque receberão o idioma de volta. Your Sua língua. language is a sign of your nationality. A sua língua é um sinal da sua nacionalidade. And that is why E é por isso, every one of you cada de will speak in vocês tongues. falarão em línguas. This week, Essa I semana, release that spirit upon eu you libero esse espírito sobre vocês. in the name of Jesus. No nome de Jesus. Lift up your hands and receive it. Levante suas mãos Young e people, receba. receive the Receba baptism agora o batismo in do the Holy Espírito Santo Spirit to speak in tongues. para que falem em línguas. The second thing a nation A has, segunda característica de uma nação: number one, número 1, a language. idioma. Number two, Número 2, territory. eles têm território. All kingdoms have territory. Todos os reinos têm The território. earth A terra is our é territory. nosso território. We are kings of the earth. Nós somos reis aqui And na our terra. language E nosso idioma is tongues. são línguas. Number three, Número 3, all kingdoms todos os reinos have a constitution. têm uma constituição. This book, Este livro, called the Bible, chamado de Bíblia, is your constitution é a nossa of constituição. the kingdom of heaven. A constituição do This reino is dos our céus. government's constitution Essa é a constituição do nosso given governo, to you. que é dada a você. This is why you must read this. This constitution E essa constituição has everything you need in it. tem tudo o que você precisa nela. The laws of the kingdom As leis do are reino in this estão constitution. na Constituição. The promises of the country, As promessas para esse Are in país this constitution. estão na Constituição. the privileges of the country, Os privilégios deste are país in this constitution. também na Constituição. The rights of citizenship Os direitos de cidadão are in this constitution. também na Constituição. Everything you need Tudo que você to precisa live in the kingdom of heaven on earth para viver o reino dos céus aqui is na in terra this constitution. está na Constituição do I reino. want you to take your Bibles and lift it up Eu quero high. que você pegue sua Bíblia e levante agora. This is not a religious book. Esse aqui não é um livro religioso. Lift it up high, everybody. Lift it up high. Levante bem alto agora. Lift your Bible up high. Levante sua Bíblia bem alto. This is not a religious document. Este não é um livro religioso. This is a legal constitution. Isso aqui é uma constituição. This is why it is called a testament. É por isso que é chamado de The testamento. word testament A palavra testamento is a legal word. é uma palavra legal. It means contracts. Significa contrato. This is God's will for his children. Este é o testamento de And Deus para os seus everything in filhos. this E constitution, tudo nessa Constituição you have a right to receive. você tem o direito de receber. Give God a praise for the Dê constitution. louvor e graças a Deus agora. Vamos adorar ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Greatest danger of citizenship Agora, o maior perigo da cidadania is ignorance of their constitution. é ignorância quanto à Constituição. Outra vez. O maior perigo da cidadania é ignorância quanto à Constituição. Una más. O maior perigo da cidadania é ignorância quanto à sua Constituição. That's why the Bible says É por isso que a Bíblia diz: your freedom depends on what you know. a sua liberdade depende do que você sabe. Jesus said, Jesus you disse: shall know the truth, e conhecereis a verdade, and the truth will set you e a free. verdade vos libertará. This is why you must read this É por document. isso que você precisa ler esse documento. Jesus said, Jesus disse: whom the Son sets free aquele que o Filho liberta is free indeed. é verdadeiramente livre. And then he said, E aí disse: here's how the Son sets you free. sim, o Filho os liberta, The Son gives you the truth porque again, o Filho te dá a verdade, a palavra dele. and you shall know the truth, E conhecereis a and verdade, the truth shall set you e a free. verdade vos libertará. That means
your knowledge of this document significa que o teu conhecimento deste documento is the measure of your freedom. Define a sua liberdade. And that's why you must read your E Constitution. é por isso que você precisa ler essa Constituição. In this book Neste livro is your rights estão os seus direitos and your promises e as promessas and all the aspirations of your e government for you. todas as aspirações do governo para com você. So every country, Então todo país, every kingdom todo reino has a language, tem um idioma, has territory, tem um território has a constitution. e uma constituição. And number 4, E número 4, write it down. escreva isso. Every country, Todo país, every kingdom todo reino has a culture. tem uma cultura. Culture is the manifestation of the citizen's lifestyle. Cultura é a manifestação do estilo de vida dos seus cidadãos. This is very important. Isso é importantíssimo. God did not send a religion to earth. Deus não enviou religião nenhuma à Terra. God sent a country to earth. Deus enviou um país, uma nação para cá. Dominion. E domínio, Kingdom, e reino, radar. radar. And he sent you to earth E Ele enviou você à to Terra manifest the kingdom of heaven on earth. para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. And kingdoms are manifested in culture. E os reinos se manifestam através de sua cultura. Every time I come to Brazil, Toda vez que eu venho ao Brasil, what makes Brazil unique? o que faz o país do Brasil ser um país único? The language O idioma and the culture. e a cultura. When I come to Brazil, Quando eu venho ao Brasil, I don't want to eat eu não quero comer American food, comida americana, Canadian food, ou canadense, British food. ou britânica. I want to eat Eu quero comer Brazilian food. comida brasileira. Why? Por quê? Food is your culture. Porque comida também é sua Your cultura. language is your culture. O seu idioma também é Your cultura. architecture is your culture. E, Architecture. e a arquitetura que nós vemos aí também é Your cultura. attitude is your A sua culture. atitude também é Your cultura. relationships are your culture. Os seus relacionamentos também Your refletem culture is cultura. your life. E a cultura é sua vida. So when I say to people, Em que o que eu I digo am às going to pessoas, Brazil, eu vou ao Brasil, what I mean is, o que eu quero dizer I é, am going to a different culture. eu estou indo a uma nova, diferente All of cultura. you are humans. Todos vocês aqui Just são like me. humanos como You eu. got eyes, Vocês têm olhos, nose, nariz an ear, e 2 ears. 2 ouvidos, You got a head, tem uma you got cabeça, hands, tem you mãos, got fingers, tem dedos, you got feet, you pés, got toes, temos dedões do you got a pé brain. e temos um cérebro. All of us have these things. Todos nós temos essas coisas. So when I come to Brazil, Então, quando eu venho ao Brasil, I don't come to see man. eu não venho só para ver seres humanos. All of us are man. Todos nós somos seres humanos, What I come to see mas o que eu venho ver is the culture of é the man in Brazil. é a cultura do homem que vive no Brasil. Listen, Entenda, so your culture a sua cultura is your distinction. é o que te distingue dos outros. When God says Quando Deus diz, you are citizens of heaven, vocês são cidadãos do céu, He's saying Ele está dizendo, you must have a different culture. vocês precisam ter uma cultura diferente. You must have a different language. Precisam ter um linguajar You diferente. must have a different lifestyle. Precisam ter um estilo de vida You diferente. must have a different attitude. Precisam ter atitude diferente. When people meet you, Quando as pessoas te encontrarem, do they ask you where you are from? eles te perguntam de onde você é? Where are you from? De onde é você? Oh, I am from heaven. Ah, eu sou do céu. Oh, I figured that. Ah, eu podia dizer que You're era. acting different. Você age You diferente. just forgave your enemy. Você perdoou seu inimigo. You just love those who hated you. Você ama aqueles que te odeiam. You just paid your taxes. Você pagou os You impostos. gave your tithes. Você deu seu dízimo. Where are you from? De onde você é? You just blessed someone who cursed you. Você acabou de abençoar alguém que xingou você. What kind of culture is this? Que cultura é essa? You just forgave someone who hurt you. Você simplesmente agradou alguém que te machucou. You can't be from earth. Você não pode ser da terra. I am from heaven. Sim, eu sou do céu. I knew you were somewhere E else. você também é do céu. And man E o homem represented God on earth representava sim Deus aqui na terra, until Genesis chapter 3. até Gênesis capítulo 3.
And man declared independence from heaven. E aí o homem decidiu declarar a independência dos céus. And man became isolated from heaven. E o homem então se isolou do céu. And man learned new languages. E o homem então acabou aprendendo um novo idioma. And man learned new culture. E outras culturas. The first manifestation of man's new culture A primeira manifestação de uma nova cultura was domestic violence. foi violência doméstica. Adam attacked his wife. Porque Adão atacou sua esposa. God, Deus, this woman you gave me, essa mulher que o Senhor me she deu, caused me to do it. ela me fez fazer isso daí. Domestic violence. He attacked his wife. Ele atacou a esposa. It's domestic violence. Isso era violência doméstica. The second manifestation A segunda of our manifestação fallen culture dessa cultura em queda is murder. foi assassinato. One brother killed another brother. Um irmão matou o outro. Cain killed his brother Abel. Caim matou seu irmão Abel. The fallen culture of man. Por causa da cultura em queda do homem. God says, Deus disse: I came that you might have life. eu vim para que tenham vida. But now man has death. Mas agora o homem tem morte. What are we doing in Brazil? O que estamos fazendo no Brasil? We destroy our own brothers. Nós destruímos os nossos We irmãos. kill our own brothers. Nós matamos nossos irmãos. Who's destroying Brazilians? Quem está destruindo os brasileiros? Brazilians are Os destroying próprios Brazilians. brasileiros destroem brasileiros. Why? Por quê? We have another culture. Porque adquirimos uma nova cultura. Abortion Aborto of a baby de bebês is a new culture to é uma God. nova cultura. And Jesus said, Agora Jesus nos disse: I will go down to earth eu virei a terra and I will restore e restaurarei the culture of heaven on a earth. cultura dos céus aqui na terra. And that's why we are here tonight. E é por isso que estamos aqui essa noite. Serra Nossa Terra Sara, nossa terra, was raised up by God foi levantada por Deus to be His culture, para trazer a sua His cultura de community. volta, sua comunidade, to take Brazil para tomar o Brasil and spread the culture of heaven e disseminar a cultura do reino and heal Brazil. e sarar de fato o Brasil. Healing means Sarar significa to restore to the original state. restaurar ao estado original. Healing means Sarar significa to restore restaurar to original state. ao estado original. Healing means Sarar to significa restore restaurar to original state. ao estado original. Serra Sarar, Nossa Terra. sara nossa terra. God says, Deus diz: restore Brazil restaurem o Brasil to the original state I intended. para que voltem ao estado original que eu queria. Outra vez. Outra vez vamos falar. Restaure o Brasil para de volta voltar ao estado original da intenção de Deus. God said, no, Serra Nossa Terra. Sara nossa terra. Restore Brazil Restaure o Brasil to the original state para o estado I original. intended. E assim ele vai Say it tomar. again. Restaure a nossa terra, restaure o Brasil para a sua condição original que Deus queria, I intended. que eu queria. Mais uma vez, Sara a nossa terra, restauraremos o Brasil para o status original que eu queria. Outra vez. Sara a nossa terra, restaurar o Brasil para a condição original que eu queria. Outra vez. Sara a nossa terra, sarar o Brasil, Preach. restaurar o Brasil para a situação original que eu teria. Preach. Sara a nossa terra, restaurar o Brasil para a condição original que Deus Ora queria. mais. Sara a nossa terra, restaurar o Brasil para a condição original que eu queria. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta para a condição original que Deus queria. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil à condição original que Deus queria. Outra vez. Sara a nossa Mais terra, alto. trazer o Brasil à condição original que eu queria. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil para a condição original que Deus queria. Outra vez. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta à condição original que Deus queria. Sara a nossa terra, trazer o Brasil para a condição original que eu queria. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta à condição original que Deus queria. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta à condição original que Deus queria. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta à condição original que Deus queria. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta à condição original que Deus queria. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta
a condição original que Deus queria. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta, a condição original que Deus queria. Outra vez. Sara a nossa terra, trazer o Brasil de volta à condição original que Deus queria. Outra vez, uma mais. Sara a Sara nossa terra, terra. trazer o Brasil à condição original que Deus queria. Mais uma vez, Sara a nossa terra, trazer o Brasil à condição original que Deus queria. Todos. Aleluia. Aleluia! Sit. Sentem-se, por favor. I want to close Eu quero terminar com with isso, two scriptures. lendo as Escrituras. Everybody be quiet. E eu gostaria de muito silêncio agora. Matthew chapter 4. Mateus, capítulo 4. Matthew chapter 4. Mateus, capítulo 4. Everybody turn there. Eu quero que todos In the abram suas Constitution. Bíblias. Abram sua Constituição. Turn your constitution to section Matthew. Eu quero que vocês abram agora a Constituição para uma seção chamada Mateus Subsection 4. e a subseção 4. Article 17. E nós vamos ler então o artigo 17. Jesus is 30 years old. Jesus, nessa ocasião, com 30 anos de idade, He just came out of the desert. ele tinha acabado de voltar do deserto. He passed his tests. Ele havia passado no teste. He's about to begin restoring the earth. E ele então prestes ao início da restauração da terra. He was about to begin the restoration process. Ele prestes a iniciar o processo de restauração, Bringing earth back to heaven. trazendo a terra de volta aos céus, Restoring the government of heaven back to earth. restaurando o governo dos céus na terra outra He is vez. ready for his E ministry, ele então pronto para esse his ministério. mission. Look at Matthew chapter 4, Vamos então ler em Mateus capítulo 4, verse 17. versículo 17. His first public statement. Esse foi a primeira palavra pública de Jesus. This was his mission statement, Esse então era a sua missão his public declaration. e era a sua declaração pública. It says in Matthew Ele chapter diz 4, em Mateus capítulo 4, verse 17. versículo 17, And from that time e forward, desde então Jesus began to preach. Jesus começou a pregar. From that time forward, Deste momento Jesus então, began to preach. Jesus começou a pregar. Preach means to announce. Pregar significa anunciar. He's beginning his work. Ele então começou a falar He's 30 years old. Ele já tem 30 anos. He's the only one on earth Ele é o único nessa with terra a perfect life from heaven. que teve uma vida perfeita dos céus. And he comes to speak to all of mankind. E ele vem então falar à humanidade. 6 billion of us. 6 bilhões de nós hoje. And his first announcement is E o primeiro anúncio dele, Matthew 4, verse 17. Mateus 4:17, Repent! arrependei-vos, Repent! arrependei-vos. ¿Por qué? Why? Because the kingdom of heaven has returned. Porque o reino dos céus chegou. Woo! Hallelujah! Aleluia! Jesus announces Jesus anuncia the return o retorno of a kingdom, de um rei, de um reino, not a religion, não uma religião,
Arrependei-vos. Repent means Arrepender significa change your thinking. mude a maneira de pensar. Escreve. Anote isso. Repent. Arrepender Change your thinking. significa mudar a maneira de pensar. Change your mentality. Mude a mentalidade. Change your attitude. Mude a atitude. Change your culture. Mude a cultura. Change your language. Mude a língua. Change your education. Mude a educação. Change your attitude. Mude a atitude. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? For the kingdom of heaven has returned to earth. Porque é chegado o reino dos céus The aqui na country terra. of heaven has come back to O earth. reino dos céus voltou aqui para a terra. The government of heaven has come O back to earth. governo voltou aqui para a terra. The language of heaven has come back O to earth. idioma dos céus voltou para a terra. The constitution of heaven has come back to earth. E a constituição dos The céus laws voltou of para a heaven terra. has come back to earth. As leis do céu voltaram para a terra. And the culture of heaven E a has come back to cultura earth. dos céus voltou para a terra. That was his message. Essa era a mensagem dele. Matthew chapter 6. Mateus capítulo 6. Please turn the page. Vamos lá voltar para Mateus capítulo And I 6. close with this. E eu termino com isso. He began to teach Ele veio ensinar every day. todos os dias The kingdom of heaven is here. que o reino dos céus The kingdom estava of heaven is aqui. here. O reino dos céus The está aqui. kingdom of heaven is O here. reino dos céus está aqui. The kingdom of heaven is O here. reino dos céus está aqui. The kingdom of heaven O is reino here. dos céus está aqui. He kept on teaching. E ele continuou The falando. kingdom of heaven is O like. reino dos céus está aqui. The kingdom of heaven is O like. reino dos céus é assim. The kingdom of heaven is O like. reino dos céus é assado. Every day. Ele falou de tudo. Every day. Todos os He dias. kept on preaching. E ele continuou The kingdom pregando of heaven. que o reino dos The céus. kingdom of heaven. O reino dos céus. The kingdom of heaven. O reino dos céus. Now turn to Matthew chapter 6. Agora vamos virar para Mateus capítulo 6. He said these words Ele disse essas palavras. in verse 23. Versículos 23. Why do you worry? Por que vocês estão preocupados? What you will eat, Com o que vão comer? what you will drink, Com o que vão beber? and what you will wear, Com o que vão vestir? and how you will live. E como vão viver? Favor, Favor, prosperity. prosperidade. He said you are worrying. Ele disse: vocês You are worrying about food se preocupam com comida and clothing e com roupa and houses e casas and water. e água. And then he says, Aí ele diz: stop worrying about these things. para de se preocupar com isso. Chapter 6. Versículo capítulo 6. He says, Ele diz: only pagans pray for these things. porque apenas os gentios buscam essas coisas. Jesus said, Jesus disse: only pagans pray for food apenas os pagãos pedem por comida and clothing e roupa and cars e carros and houses e casas and water. e água. He said, in my country, Ele disse: no meu país you don't pray for those things. você não precisa pedir essas Only coisas. pagans pray for those Apenas os things. pagãos pedem essas coisas. He said, your father knows what you need. Ele diz: o pai sabe do que você precisa. And so he says, E aí diz: take no thought of these things. não se preocupem com essas coisas. Outra vez. Não se preocupem com essas coisas. Outra vez. Não se preocupem com essas coisas. This is amazing. He just destroyed your prayer list. Ele acabou de destruir as suas orações. He said, don't pray for food. Ele falou: não precisa orar pedindo comida. Don't pray for clothing. Não precisa orar pedindo roupa. Don't pray for cars. Não precisa orar pedindo Don't carros. pray for houses. Não precisa orar pedindo Only casas. pagans pray for those things. Não precisa para ter ternos. Oh. Oh. So Jesus, Então, Jesus, what is prosperity? o que é prosperidade? In my country, No meu país, Brasil, in my culture, aqui no meu país, if you have clothing se você tem uma roupa and bonita cars e carros and houses e casa and food e comida and water, e água, you are prosperous. aí você é próspero. Jesus said, Jesus in está my country, dizendo: no meu país, that is not prosperity. isso não é prosperidade.
If you pray for food, Se você pede por like comida, the pagans do, como os pagãos and I fazem, give you food, e eu te dou comida, when you eat it, quando você comer, you are hungry again. você vai ter fome de novo. If you pray for water, Se você pede por água and I give it to you, e eu lhe dou, when you drink it, você bebe, you are thirsty again. você vai ter sede de novo. When you pray for houses, Quando você pede por ter uma casa and it is destroyed, e ela é destruída, you got to pray for it again. você tem que pedir de novo. He said, in my country, Ele disse, no meu país, heaven, os céus, in my culture, no meu país, we don't pray for things. nós não temos que orar por nada, por coisas. Hallelujah. Aleluia. He said, in my country, Ele disse, no meu país, you don't pray for things. não se pede por coisas. Look at verse 33. Vamos ver o versículo 33. Todos. Todos vocês. Matthew chapter 6. Mateus capítulo Verse 33. 6, versículo 33. He said, in my country, Ele disse, no meu país, you don't pray for food, não tenho que pedir por And for comida, clothing. ou por roupa, and for cars, ou por carros, and for houses. ou casas. He said, but seek ye first. Ele diz, buscai primeiro. Say with feeling. Seek ye first Buscai primeiro God's priority. as prioridades de Deus. First A primeira coisa, means priority. quando diz primeiro, significa prioridade. Seek ye first Buscai primeiro the kingdom of God. o reino dos céus. Seek ye first Buscai primeiro the country of heaven, a cultura do céu, the culture of heaven, a cultura do céu, the laws of heaven, as leis do céu, the language of heaven, o idioma do céu, the lifestyle of heaven, the lifestyle of heaven. o estilo de vida do céu. Seek ye first Buscai primeiro the government of heaven. as coisas do céu. Seek ye first Buscai the primeiro kingdom of God o reino de Deus and his righteousness, e a sua justiça. staying right with him. Em outras palavras, andar direito com o Pai. Seek ye first. Buscai primeiro. Young people, Vocês jovens, God says, Deus diz, seek his kingdom first. buscai o reino dele primeiro. Fathers, Pais, mothers, mães, Jesus said, Jesus disse, seek the kingdom first. buscai o reino primeiro. Seek God's country, Busque o país do God's Deus, culture, é o país da God's cultura de constitution, Deus, a Constituição de God's Deus, laws, as leis de Deus, God's language, a língua de Deus God's lifestyle. e o estilo de vida de Seek it Deus. first. Busca primeiro. And all of these things E todas as coisas will be added unto you. serão acrescentadas. God says, Deus diz, if you seek my kingdom first, se você buscar o meu reino primeiro, then everything you need então tudo de que você precisa will come with the culture. virá através da cultura. Today, Hoje, I am blessed. eu sou abençoado. My house Eu tenho minha casa, is worth over $1 million. vale mais de $1 milhão. Never prayed for it, E nunca tive que orar por ela. and it's paid for. E nunca tive que pagar também. All of my cars Todos os meus are carros paid for. estão pagos. Never prayed for E cars. nunca tive que orar por carros. My own jet. I have my own Eu jet. tenho meu próprio jato. Never prayed for a jet. Também não orei nem pedindo um jato. God is faithful. Deus é fiel. If you seek his kingdom, Se você buscar o seu reino, I declare eu declaro, tonight esta noite, that worry has gone from this room. que Worry has left the room. a preocupação se foi para longe desse lugar. I declare Eu declaro that the kingdom of heaven que o reino dos céus is coming upon his está citizens. vindo sobre vocês.
I declare Eu declaro that your prosperity que a sua prosperidade will not be an experience. não será apenas uma It will be a experiência, lifestyle. será um estilo de vida. Stand up on your feet. Eu gostaria de pedir que vocês se If you are a levantassem. citizen of heaven, Se você é um cidadão do reino de Deus, levante-se. if you are a citizen of heaven, Se você é um cidadão dos céus, stand up on your feet. eu quero que você se levante. Look at me. E olhem para mim. Hold your neighbor's hands on your right and left. Segure a mão da pessoa que está ao seu